Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma. Amitofo. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre In Sun. Na vez anterior, expliquei sobre os 5 preceitos. Hoje vou continuar a explicação sobre esse assunto a partir da estanza 50. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 3, estanza 50. Os 5 preceitos duram até o fim da vida. Aqueles que os mantêm serão receptores de todos os méritos. Os 5 preceitos descritos anteriormente são preceitos puros que devem ser mantidos pelos upasakas e upasikas, ou discípulos e discípulas leigos. Quando tomamos refúgio, fazemos o seguinte voto: refugio-me no Buda, Dharma e Sangha até o fim da vida. Portanto, os 5 preceitos também devem ser mantidos até o fim da vida. Refugiar-se é a convicção e o voto de seguir a joia tríplice. E manter os 5 preceitos é a prática efetiva de seguir a joia tríplice. Aquele que se refugia, mas não mantém os 5 preceitos, é considerado discípulo leigo só de nome. E, na verdade, o refúgio também é apenas de nome. Ao tomar refúgio se diz: a partir de hoje até o fim da vida, protegerei os seres. Isto é fazer votos de manter os preceitos. Os preceitos são o método de tomar a si mesmo como medida, baseado na compaixão. E é por isso que o preceito de não matar é baseado na proteção aos seres. Não roubar, não ter má conduta sexual, etc., são explicações derivadas da proteção aos seres. Há pessoas que traduzem proteção aos seres como sacrifício pelos seres. E citar o preceito de não matar é o exemplo mais evidente dentre os 5 preceitos. No momento de receber os preceitos, não é necessário explicá-los um por um. O mesmo acontece quando se recebe os preceitos de Bhikshu ou Bhikshuni. Por isso, tomar os 5 preceitos depois de refugiar-se é nada mais do que ampliar a essência dos preceitos. Ao tomar refúgio na joia tríplice com sinceridade, certamente irá aceitar e manter os 5 preceitos. Para aquele que tem fé, mas não tem melhoria em sua conduta, evidentemente lhe falta convicção verdadeira e não é considerado um upasaka completo. No entanto, o Tathagata é muito compassivo e percebeu que os leigos e leigas têm hábitos e contaminações profundamente enraizados. E para eles não é fácil manter todos os preceitos completamente puros ao mesmo tempo. Se o Buda fosse muito rígido, os leigos não se atreveriam a aproximar-se da joia tríplice. Por isso, ele dividiu em 4 categorias aqueles que tomam os preceitos, de acordo com a quantidade de preceitos que podem manter. O Upasaka de um preceito, o Upasaka de poucos preceitos, ou que mantém 2 preceitos, o Upasaka de mais preceitos, que mantém 3 a 4 preceitos, e Upasakas completos, aqueles que mantêm os 5 preceitos. Daqueles que tomaram os 5 preceitos e são capazes de mantê-los com pureza, pode-se dizer que serão receptores de todos os méritos. Isto pode ser comparado à obtenção da joia que realiza os desejos. Depois de obtê-la, todos os tesouros serão recebidos. Devido a manterem os preceitos, na vida presente não violam as leis do país e são respeitados pela sociedade. Por trazerem felicidade aos humanos e devas, os devas e nagas os protegem, e os espíritos malvados rapidamente se afastam e os evitam. Por isso, para aqueles que mantêm os preceitos com pureza, tudo é auspicioso.
Aqueles que mantêm os preceitos não fazem nenhuma maldade, têm o coração puro e renascerão no reino humano ou celestial. Manter os preceitos também pode ser a base da concentração e sabedoria, induzindo as virtudes transcendentes. Os méritos dos 5 preceitos são realmente indescritíveis. Os 8 preceitos em jejum. Stanza 51. A prática adicional dos preceitos por um dia e uma noite é para que os leigos possam seguir a prática dos renunciantes. A segunda categoria de preceitos puros é a dos 8 preceitos em jejum, também chamados de preceitos da morada próxima. Os primeiros 5 dos 8 preceitos são não matar, não roubar, não ter conduta sexual, não mentir e não ingerir álcool. Estes 5 são similares aos 5 preceitos, exceto pelo preceito de não ter conduta sexual. Durante o período da tomada dos preceitos, mesmo a conduta sexual correta, relação sexual entre marido e mulher, é definitivamente proibida, tal como para os monásticos. O 6º preceito é não usar perfumes nem adornos no corpo, tampouco entreter-se com canto ou dança. Também pode ser dividido em 2 preceitos. Isto significa não usar cosméticos, adornos florais, nem joias exuberantes e preciosas. E também não se deve assistir e nem participar de shows de canto ou de dança. O 7º preceito é não se sentar ou deitar sobre qualquer cama grande, alta, luxuosa e bela. O 8º preceito é não comer fora dos horários permissíveis, ou seja, ficar em jejum após o almoço. Os 3 últimos preceitos são iguais aos dos monásticos. O preceito de não comer fora dos horários permissíveis é chamado de jejum. Para os discípulos budistas leigos, que não conseguem tornar-se monges, mas que anseiam por uma vida monástica, o Buda instituiu estes 8 preceitos como uma prática adicional, para que pudessem manter os preceitos por um dia e uma noite. Assim, os praticantes leigos podem seguir os renunciantes, arahats, etc., com o fim de aprenderem e praticarem o rigor e a simplicidade da vida monástica. Os que recebem esses preceitos têm sua morada próxima ao Sangha e aos arahats. Portanto, tais preceitos também são chamados de preceitos de morada próxima. Mesmo que os 5 preceitos sejam mantidos por toda a vida, ainda assim são ações virtuosas dos leigos. E é por isso que estes vêm aprender a prática monástica por um curto período, recebendo estes 8 preceitos. Se, adicionalmente, receberem o preceito de não segurar dinheiro, serão então os preceitos monásticos formais para a ordenação de um Sramanera. Estes 8 preceitos em jejum, o Buda os instituiu para serem tomados por um dia e uma noite, e geralmente são tomados nos 6 dias de jejum, que são os dias 8, 14, 15, 23, 29 e 30 do calendário lunar, que, segundo as tradições indianas, são também os dias para o cultivo da beneficência, como a prática da generosidade. Nas manhãs destas datas, as pessoas geralmente vão até os templos e solicitam ao acharya, ou mestre instrutor, para transmitir estes preceitos de um dia e uma noite, e os mantém sem violá-los. Na manhã seguinte, quando raiar o sol no horizonte leste, declara-se o término da prática. Se os discípulos desejarem repetir esta vivência em manter os preceitos, podem retornar e solicitar a transmissão dos preceitos pelos acharyas. Os leigos não poderiam viver como monásticos por longos períodos, por isso o Buda instituiu para receberem por um dia e uma noite.
No entanto, algumas pessoas acham que tal prática não se restringe a um dia e uma noite, pois, conforme a disposição do praticante, nada o impede de manter a prática por 3 dias, 5 dias ou até mesmo por um mês. Apesar de os 8 preceitos serem mais restritivos e exigentes, se comparados aos 5 preceitos, os 5 preceitos têm aspectos que superam estes 8 preceitos por serem mantidos por toda a vida. Assim, conforme as situações nas quais foram recebidos os 5 ou os 8 preceitos, é difícil dizer quem tem mais ou menos méritos. E ainda assim, os 5 preceitos são as corretas condutas disciplinares dos discípulos leigos. Quando quiserem aprender sobre a vida monástica, então se propõem a, de vez em quando, receber os 8 preceitos em jejum. Alguns não podem receber os 5 preceitos por toda a vida, mas se predispõem a praticar os 8 preceitos em jejum por um curto período. Mesmo que isto seja uma exceção, como o Buda Dharma tem como princípio orientar as pessoas para o bem, essa prática também é permitida. Hoje continuei a explicação sobre os 5 preceitos e expliquei também sobre os 8 preceitos em jejum. Na próxima vez vou falar sobre os 10 bons preceitos. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que gostaria de compartilhar com todos vocês. Amitofo.